Olá pessoal, vamos fazer a questão 4 da seção 1.8. É uma questão que fala de vetores paralelos. Então, sempre que vocês se deparam com vetores paralelos, nós vamos pensar em mesma direção, tá? Então, paralelos quer dizer que tem a mesma direção. Se ainda ficar confuso para você o que é a mesma direção, essa palavra em direção a gente pode misturar com sentido, você vai pensar em mesma inclinação, que aí não vai ter erro. Você pensou em mesma inclinação, você já foi a fundo no conceito. Mesma inclinação. Então, todos os vetores que têm essa mesma inclinação, eles são vetores paralelos. Pode vir aqui, ó, e faça desenhos para você entender isso. Não precisa ter o mesmo sentido, ó, coloquei um para um lado e outro para o outro. São sentidos diferentes, mas tem a mesma inclinação. E comprimentos, ó, coloquei de diversos comprimentos, mostrando pra gente que ser paralelo não tem nada a ver com comprimento também, tá? Somente com a mesma inclinação, tá? Então, o exercício forneceu para a gente um vetor U, que é o vetor de coordenadas 2 e raiz de 5. E nós queremos no item A um vetor paralelo a U, que tem o mesmo sentido de U e norma igual a 5. A gente pode até fazer o seguinte, ó, para ficar... Vamos falar assim que o vetor do item A é o vetor W. W com mesmo sentido e norma 5. W1, chama de W1. Aí aqui a gente chama de W2 e o outro de W3. Certo? Aí então tá. Então vamos responder aqui. Nós queremos no item A. No item A nós temos o vetor U paralelo a W1. E W1 tem o mesmo sentido. Olha, apareceu aqui outra palavra, ó, sentido. O que é sentido? É o sentido de percurso em cima daquela direção. Quando você fixa a direção e coloca dois pontos sobre aquela reta, ponto A e ponto B, por exemplo, o sentido é de A para B ou de B para A. É como você percorre o segmento orientado. Então, tá falando aqui que o vetor W1 tem o mesmo sentido de U, tá? Então, se tem o mesmo, vamos pensar assim, matematicamente, o que quer dizer sentido, tá? Sentido, matematicamente, diz respeito a mesmos sinais. Mesmos sinais. Sentido igual, tá? Mesmo sentido. Mesmo sentido. Quer dizer, mesmos sinais das coordenadas. Então, é tudo positivo ou tudo negativo, ou uma positiva e outra negativa, tem que se repetir no outro vetor, tá bem? Olha só como são os sinais do vetor U, ó. O vetor U, todas as duas coordenadas são positivas. Então, quer dizer que lá no vetor W1, isso também tem que acontecer, tá? Então, nós vamos aqui estabelecer uma equação, uma maneira da gente escrever o W1 em função do U, tá bem? Tá falando também aqui na letra A sobre uma norma. A norma é o comprimento do vetor. Então, olha só, toda vez que você for escrever um vetor, aqui nós vamos criar um vetor a partir de outro que atenda essas condições que foram pedidas. Isso aqui vai ser como se fosse uma fórmula pra gente, tá? Vetor é igual direção. Vamos botar assim, vetor unitário que dê a direção. Vetor unitário. Esse vetor unitário, ele tem a função de preservar, de estabelecer a direção para fixar a direção, certo? Vai ser a função desse vetor unitário. E vai multiplicar esse vetor unitário
pelo comprimento que você quer, pela norma. Norma. Essa norma tem a função de fornecer o comprimento. Fornece o comprimento. Isso vai dar certo? Vai, porque esse vetor unitário aqui tem norma 1. Então, ele não vai influenciar no comprimento, tá? Esse vetor unitário tem norma 1. Então, ele não influencia no comprimento. Essa norma aqui vai ser o número correspondente ao comprimento que você quer. Então, isso que nós acabamos de escrever aqui é como se fosse uma receitinha de bolo que você vai seguir sempre, tá? Então, isso aqui, ó, que a gente acabou de escrever, é uma receita que você vai sempre precisar para você criar vetores a partir de outros, que atenda condições, tá? Então, se você fixar nisso aqui, você nunca vai errar. Então, vamos lá, ó. Você quer o vetor W1, então, do item A, do item A, ele é o vetor W1, então, é o vetor unitário referente ao vetor U, porque você está comparando com o vetor U, né? Como que eu acho o vetor unitário correspondente ao vetor U? Lá no livro está ensinando, chama versor. Você pega o vetor U e divide pela norma de U. Ó, divide pela norma de U, certo? Esse aqui é o vetor unitário. E multiplica pela norma, que é o comprimento que você quer. Essa norma aqui é o comprimento do vetor que queremos. Que queremos encontrar. Que queremos encontrar. Certo? Bom, o vetor que nós queremos encontrar tem norma 5. Ó, eu ainda vou acrescentar mais uma coisa aqui nessa equação, que é o sinal positivo. Eu vou colocar um mais aqui na frente, ó, chamando a atenção que se não for mais, vai ser menos. E se for menos, é para mudar o sentido. Então, vai ser mais quando você quiser com o mesmo sentido. Então, antes, nessa formulazinha que eu escrevi aqui em cima, ainda você pode acrescentar aqui os sinais, tá? É mais ou menos. Vai ser o sinal de mais quando tem que manter o sentido, mesmo sentido. E vai ser o sinalzinho de menos quando tiver que mudar o sentido, sentido oposto, certo? Sentido contrário, sentido oposto. Então, nesse nosso cálculo aqui, nós vamos encontrar a norma de U e as coordenadas de U. Então, nós vamos ter aqui, ó, como nós temos o sinalzinho de mais, então, esse cálculo é U sobre norma de U vezes 5. Esse 5 é um número. A norma de U também vai ser um número. Nós podemos juntar a parte numérica, ó, 5 sobre norma de U vezes as coordenadas de U. Vamos substituir os nossos termos aqui. Olha só, quem é U? Como U é igual a 2 raiz de 5. A 2 raiz de 5 temos. Vamos substituir. Então, ó, W1 será igual a 5 dividido. Lembra a formulazinha da norma? Vamos colocar no cantinho aqui, ó, para todo mundo lembrar. Se U é um vetor de coordenadas x e y, a norma de U é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, ó, aqui você vai ter norma de U, raiz de x ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais y ao quadrado, que é raiz de 5 ao quadrado. Olha, então, tem aqui no denominador essa norma,
E agora vezes u. Quem é u? É o vetor 2 raiz de 5. E vamos terminar de calcular. Isso é igual a 5 dividido por raiz de 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado aqui, ó, corta o radical com 2. Então, vai ficar aqui 5, 4 mais 5, vezes 2, vírgula, raiz de 5. E aqui 4 mais 5 vai ficar raiz de 9, que é 3. Então, esse radical todo aqui, ó, vai ficar 3, né? Então, é 5 sobre 3, que multiplica 2, raiz de 5. Se você quiser ainda efetuar o final dessa multiplicação, vai ficar 5 vezes 2, 10 sobre 3. E 5 vezes raiz de 5 sobre 3. Olha só, tá aqui o vetor W1 que o exercício pede. Certo? Tudo bem, pessoal, com esse W1? Vamos para o item B agora, ó. No item B, nós queremos encontrar um vetor W2 que seja paralelo a U e que tenha o sentido contrário ao de U e que seja unitário. Tudo bem? Então, vamos lá escrever essas condições, ó. O item B. Nós queremos um W2 paralelo a U. Então, colocamos aqui, ó. E agora nós vamos estabelecer uma relação entre o W2 que envolva U, tá? Essa relação sempre vai ter a presença desse termo aqui, U sobre norma de U. Por quê? Este aqui é um vetor unitário que preserva a direção do vetor W2 para garantir que realmente o W2 é paralelo ao U. Eu vou fazer um desenho aqui hipotético, tá? Não vai ter as mesmas coordenadas dos nossos vetores, mas só para vocês entenderem. Então, ó, suponha que aqui eu tenho o vetor U, certo? E nós vamos construir o vetor W. Vou botar o U um pouco maior, tá? Aqui nós temos o vetor U e nós queremos encontrar o vetor W. O que você faz? Você vem, encontra o vetor que está aqui na mesma direção do U, que tenha comprimento 1. Então, esse aqui, ó, esse pretinho que eu coloquei, tem comprimento 1. Que vetor que é esse? A gente chama esse vetor de versor. Versor. Esse versor, ele ganha esse nome especial só porque tem comprimento 1. Isso não é pouca coisa, isso é muito importante, porque ele se torna uma peça coringa. Se você pega esse vetor aqui, que eu coloquei na cor preta, e multiplica ele por um número real, k, o vetor resultante tem comprimento k e é paralelo a U. Se você multiplica por menos k, o vetor vai ter o comprimento k com sentido contrário ao de U. Ou seja, se você acrescentar a multiplicação por menos, você vai inverter o sentido, mas vai sempre, ó, preservar a direção, que é essa linha aqui, que é essa inclinação, tá? Então, essa é a função do versor, preservar essa direção, que vai preservar o paralelismo, que é o que a questão está pedindo. Bom, então nós vamos agora apenas substituir as coordenadas do vetor. Vamos só primeiro, ó, fazer mais um passo aqui no W2. Então, W2 é menos esse 1 que está aqui, não vai, é um elemento neutro da multiplicação. Então, nós vamos ter menos 1 sobre norma de U vezes o vetor U. Viu que eu sempre coloco a parte numérica multiplicando o vetor? Eu coloco sempre ela recuada, para mostrar, para ficar claro para vocês aqui a operação que nós vamos usar, que vai ser de escalar vezes coordenada do vetor. Então, sempre a parte numérica, vocês deixam aqui multiplicando o vetor. E agora nós vamos substituir os termos que temos. As coordenadas de U, porque nós sabemos que U tem quais coordenadas? Não é 2 raiz de 5? Então, nós vamos substituir para fazer os cálculos. Olha só, norma de U vai ser 2 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado, vezes vetor U, 2
raiz de 5. Aqui embaixo a gente já viu lá no cálculo de cima, ó, que dá 3, né? Então, esse radical aqui, nós já sabemos que vai dar o número 3. Então, aqui nós vamos ter W2 é igual a menos 1 sobre 3. W2 é menos 1 sobre 3, que multiplica 2 raiz de 5. Por fim, é só efetuar a multiplicação. Menos 1 sobre 3 vezes 2, menos 2 sobre 3. Menos 1 sobre 3 raiz de 5, menos raiz de 5 sobre 3. Então, tá aqui o W2, certo? Atendendo aí as condições que a gente pediu. Tudo bem nesse W2? Então, ó, vamos para a letra C. Vejam só. Aqui nós queremos um vetor paralelo a U, que tenha o mesmo sentido de U e 2 vezes a norma de U. Vamos escrever algebricamente que vetor é esse? Vamos chamá-lo de W3. Então, ó, como o W3 tem o mesmo sentido de U, nós não vamos multiplicar por menos, vai ficar mais, ou não vai ficar nada. Como o sinal de mais não altera, você pode tirar. Você vai usar o versor para manter a direção. Então, U sobre norma de U. E agora vai multiplicar pelo comprimento. O comprimento que foi solicitado aqui é um comprimento que está agora em função de U. 2 vezes norma de U. Escreva do jeito que está pedindo. 2 vezes norma de U. Ó, vamos fazer isso. Agora, a gente pode trabalhar um pouco algebricamente nesse cálculo antes de... Se você deixa aqui montado, esse aqui é o vetor W3. Se você quiser fazer tudo separado aqui, ó, U não é igual a 2 raiz de 5, e daqui você vem e encontra a norma. Norma de U, a gente já calculou lá nos itens anteriores, né, que vai ficar raiz de 4 mais raiz de 5 ao quadrado, vai ficar raiz de 9, vai ficar 3 no final. Esse 4 aqui que é o 2 ao quadrado. Então, você poderia só substituir. Então, olha só, W3 é igual U. Se você quiser melhorar um pouco a escrita aqui, deixa a parte numérica toda junta. 2, norma de U, sobre norma de U, vezes U. Ó, na verdade, esse aqui é o ideal. Agora você vai perceber que esse norma de U do numerador é o mesmo norma de U que está no denominador. Isso vai cancelar, olha só, se você deixa a expressão do jeito que está ali e substitui, olha, norma de U vezes U. Você vai ficar com 2 vezes 3 sobre 3 vezes 2, vírgula, raiz de 5. Olha, eu posso cortar 3 com 3. Então, você tem 2 que multiplica 2 raiz de 5. Então, você tem W3 igual 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Então, na verdade, aqui ó, nessa expressão, você pode cortar o 2, o norma de U com norma de U, vai ficar apenas 2U. Nosso próximo exercício é o 5 da seção 1.8. Vejam só, nós temos os vetores U, V e W, e nós queremos escrever W como combinação linear de U e V. Então, vamos ver que definição que é essa, né? Combinação linear de U e V. W como combinação linear de U e V. Quer dizer o quê? Quer dizer isso aqui, ó. W, ele tem que ser obtido através de multiplicação por escalares com os vetores e soma. Então, é a soma da multiplicação dos vetores por escalar. Que escalares que são esses? É exatamente isso que a gente tem que descobrir. Quais são esses escalares? Será que existem? Se existirem, quais valores que eles possuem, que eles devem assumir? Tá? Então, é exatamente isso aqui que a gente tem que quer dizer uma combinação linear. Quando a gente fala W é a combinação linear de U e V. Quer dizer, ó, que combinando U e V, a gente encontra W.
certo? Então, essa é a definição. O que nós vamos fazer? Substituir os vetores nessa equação e fazer os cálculos. Então, aqui, ó, é a nossa equação. Nós vamos substituir os vetores aqui a fim de encontrar K1 e K2. Então, substituindo os vetores, temos... Então, vamos lá. W é 4, 1. Igual K1 vezes U. U é 1, 3. Mais K2 vezes V. Menos 3, 2. E agora você vai usar todo o conhecimento que você já tem nas operações com vetores. Começando pelo escalar que multiplica vetor, ó. Quando o escalar multiplica vetor, ele multiplica cada coordenada do vetor. Então, você vai fazendo aí passo por passo. Então, K1 vezes o primeiro vetor. K1 vezes 1, K1. K1 vezes 3, 3K1. Mais K2 vezes menos 3. Menos 3K2. K2 vezes 2, 2K2. Agora, no segundo membro, tem uma soma. Opa, desculpa. Tem a soma. Nós vamos somar aqui as coordenadas correspondentes. Então, vai ficar 4, 1 é igual. Primeira coordenada do primeiro vetor é K1. Somado com menos 3K2, então, K1 menos 3K2, vírgula. Segunda coordenada, 3K1, mais 2K2. E chegamos aqui, você tem igualdade. A igualdade, pessoal, igualdade de vetores implica na igualdade das coordenadas correspondentes. Então, nesse ponto aqui, você vai ter a igualdade das coordenadas. Olha só, 4 é igual K1 menos 3K2 e 1 é igual 3K1 mais 2K2. Nesse ponto aqui, você chegou em sistema. Então, agora vai lembrar tudo que a gente estudou de sistemas para resolver e encontrar K1, K2. A gente pode começar escrevendo as variáveis no primeiro membro. Vamos só mudar aqui a ordem de escrever. Botar o K1 menos 3K2 primeiro, igual a 4. E aqui 3K1 mais 2K2 igual a 1. Como só tem duas variáveis, você pode usar o método da adição ou substituição para encontrar o valor das variáveis, se não quiser escalonar. A partir de 3 variáveis, já é aconselhável você fazer por escalonamento, tá? Aqui, então, a gente pode ainda ter a opção, ó, de fazer a substituição. Eu vou isolar K1 na primeira equação. K1, então, é 4 mais 3K2. E vou substituir na segunda equação. Ó, esse valor aqui eu vou jogar na equação 3K1 mais 2K2. Então, se eu tô aqui com a equação 3K1 mais 2K2 igual a 1, como K1 é 4 mais 3K2, então 3, abra um parêntese, 4 mais 3K2, fecha parêntese, 2 mais K2 é igual a 1. E agora você vai resolvendo aqui até encontrar K2, ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. Mais 2K2 igual a 1. 9, 10, 11, K2. Passo 12 para o segundo membro. Vai ficar 1 menos 12, vai ficar menos 11. Então, K2 é igual a menos 11 dividido por 11. Então, K2 é menos 1. Ó, encontramos o valor do K2. Usa esse valor para substituir lá no K1 igual a 4 mais 3K2. Então, como K1 é igual a 4 mais 3K2, você vai substituir e vai encontrar agora K1. Então, K1 é igual a 4 menos 3. Então, K1 é igual a 1. Ó, K1 é igual a 1. Encontramos aí o valor de K1. Então, o que acontece nessa questão? Logo, o W
não era igual a K1U mais K2V, então quer dizer que você pode obter o W fazendo 1 vezes U, você pode escrever apenas U, e o K2 é menos, né? Menos V. Olha, se você fizer W, é obtido fazendo U menos V. E essa aqui é a combinação linear de W em função de U e V, certo? Bom, pessoal, vamos responder agora a questão 1.8, número 1, letra C. Então, olha só, nós queremos resolver essa operação. Essa operação vai dar origem a um novo vetor. Se você quiser chamar W é igual, para ficar mais interessante, então quer encontrar um W igual a menos 3 sobre 5, que multiplica 3U menos 2V, certo? Sendo que U e V são os vetores dados na questão. Então, nós vamos apenas substituir os vetores aqui e fazer as operações. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, W é igual menos 3 quintos, vai multiplicar toda a operação. Nós podemos até trocar esse parêntese por um colchete, porque nós vamos ter já parênteses dos vetores para não fazer confusão. Ó, então, nós temos aqui 3U, quem é U? Menos 3 menos 1, olha. Menos 2V, quem é V? 1 sobre 2, 2 sobre 3. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui parte por parte. Ó, vou multiplicar 3 vezes o vetor 2, menos 2. O sinalzinho eu vou deixar, viu? Para depois. Menos 3 quintos vai multiplicar. Vamos lá. O primeiro vetor que nós vamos ter aqui, 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes menos 1, menos 3. Vou deixar esse sinal de menos aqui, vou usar só o número 2, tá? 2 vezes 1 sobre 2, eu vou cortar 2 com 2, vai sobrar 1. E 2 vezes 2 terços vai ficar 4 terços. Então, aqui ficou 2 sobre 2, 4 sobre 3, ó. Então, nós temos agora, dentro do colchete, uma subtração para efetuar, que é essa daqui, ó. Vamos fazer a subtração primeiro, antes de multiplicar por menos 3 quintos. Então, continua escrevendo menos 3 quintos. E agora, como você vai transformar esses dois vetores dentro dos colchetes em um só, já pode eliminar o colchete. Então, vai ficar, ó, menos 9 menos 1, vírgula, menos 3 menos 4 terços. Aí, continua resolvendo. Vamos lá. W é igual a menos 3 quintos, menos 9 menos 1, menos 10. Aqui na segunda coordenada tem que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo é 3. 3 vezes 3, 9. Como é menos 3, vai ficar menos 9. 3 dividido por 3, 1 vezes menos 4, 4. Tudo bem? Vamos ver de onde veio esse 3. Menos 3 veio daqui, ó. Daqui. Certo? Então, nós vamos ter W é menos 3 quintos, que multiplica menos 10, menos 13 sobre 3. E agora, você multiplica o menos 3 quintos em cada coordenada. Então, W é igual 3 vezes 10, 30. Menos com menos, mais. Então, 30 sobre 5. E 3, menos com menos, mais. 3 vezes 13, ó, vai ficar aqui, ó, 3 vezes 13, dividido por 5 vezes 3. Eu vou simplificar, ó, 3 com 3. Nesse 30 também, você poderia ter deixado 3 vezes 10, porque o 10 eu simplifico com 5, né? Então, aqui, ó, eu simplifico 10 com 5, fica 2, aqui fica 1, aqui fica 1, aqui fica 1. Então, W é igual, vai ficar 3 vezes 2, 6. 1 vezes 13, 13. Sobre 5 vezes 1, 5. Olha, fica esse vetor aqui, é o vetor W.
Olá, pessoal, vamos agora fazer a questão 1 da seção 1.9. É uma questão que envolve o produto escalar. O produto escalar é uma operação com vetores que substitui, seria assim, o equivalente à multiplicação, tá? Ele é expresso com esse ponto que vocês estão vendo aqui, ó, entre os parênteses. O produto escalar, ele é definido da seguinte maneira. Vamos colocar aqui a definição, a teoria. Eu vou colocar aqui, ó, o vetor U, vou colocar coordenadas x1, y1, o vetor V de coordenadas x2, y2, e aqui na frente, ó, eu vou fazer, aqui embaixo mesmo, o produto escalar com V. É a multiplicação das coordenadas correspondentes, é a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, eu sempre vou retornar, eu vou obter um número real com esse cálculo. O produto escalar dá origem a um número real, certo? Quais são as propriedades que nós vamos usar aqui? Aqui nessa questão 1, nós vamos usar as propriedades do produto escalar, que são as propriedades distributivas. Olha, nós vamos utilizar, nós podemos aplicar a definição primeiro, mas para aplicar a definição, note uma coisa aqui, ó. Note uma coisa. E aqui eu escrevi U, V, os dois estão em função de coordenadas, né? E apliquei a definição. Nos itens A e B, eu tenho uma expressão no primeiro parênteses que envolve os vetores U e V, né? Então, eu não estou efetuando o cálculo direto de um produto escalar. Nós vamos ter que recorrer às propriedades que esse produto escalar possui. Então, aqui, nós temos a própria definição que nós vamos usar no final. Com certeza vai usar isso aqui. Isso aqui é a definição. Mas eu vou precisar, para iniciar a questão, das propriedades. Propriedades. Bom, a primeira propriedade que vai precisar, que de cara a gente pode observar, é a propriedade distributiva, que é o seguinte, ó, vamos colocar, por exemplo, K1U mais K2V. Vou tirar esse ponto aqui do início. Produto escalar com C1A mais C2B. Ó, eu criei uma expressão para a gente mostrar qual propriedade é essa que a gente vai usar. Vou fazer menorzinho aqui para caber tudo na mesma linha. Então, olha só, nós vamos fazer o seguinte: faça algo semelhante com a multiplicação de números reais que vocês já sabem, ó. K1U vem trabalhar aqui, ó, em todos os termos do segundo parêntese. Então, quem é número real e quem é vetor aqui? Os números reais são K1, K2, C1 e C2. Eles são multiplicados, operação de multiplicação de números reais. E os vetores, você vai efetuar entre eles o produto escalar, certo? Então, você vai fazer o seguinte, ó. O primeiro cálculo, K1U escalar com C1A, pega os números e multiplica. Então, K1, C1, e pega os vetores e efetua o produto escalar, UA. O produto escalar com A. Continuando, K1U ainda vai trabalhar com o C2B. Então, K1, C2, o produto escalar com B, certo? E agora já terminamos com o K1U. Então, agora pegue o próximo vetor, que é o K2V, e faça novamente o trabalho aí com cada termo no segundo parêntese. Então, você terá K2, C1, V escalar A
mais agora vá pro próximo, pro último. K2C2, eu vou diminuir um pouco. K2C2, K2C2, V, produto escalar com B. Não é difícil. Vocês vão lembrar da propriedade distributiva de números reais que vocês já conhecem. Sempre que vocês vão aprender coisas novas, tente na mente de vocês, nos seus arquivos, olhar coisas que vocês já conhecem e associar, tá? Isso é uma coisa que realmente funciona, tá? Então, nós vamos fazer isso, tá? Então, vamos lá. Vamos deixar por enquanto só essa propriedade aqui escrita. E se precisar de mais, a gente volta e acrescenta propriedades. Então, vamos agora para a solução da questão. Solução. Então, olha só. Vamos lá. Vamos escrever aqui letra A. Letra B vai ser... Vamos fazer letra B porque tem frações. Eu sei que quanto mais a gente praticar, melhor vai ser. Frações. Então, nós vamos ter U, 1 sobre 2V, produto escalar, 5 sobre 2U, menos V. E nós vamos aplicar a propriedade. Vou colocar que tá na linha de baixo aqui, ó, igual. Vamos lá. U, faça o U com todos os termos do segundo parêntese. Então, aqui é como se fosse 1 vezes U. Então, vai ficar 1 vezes 5 sobre 2. Então, de valor numérico, vai ficar só 5 sobre 2. E U, produto escalar com U. Deixa tudo indicado. Agora, faça U com o segundo termo. U com V. E o V é negativo. Então, é como se fosse 1 vezes menos 1. Vai ficar menos 1. Então, menos U, produto escalar com V. Agora, passe para o próximo termo do primeiro parênteses, menos meio V. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 1 sobre 2, que multiplica o 5 sobre 2 do segundo parêntese. E agora, faça o produto dos vetores. V, produto escalar com U. E agora, finalizando, o 1 sobre 2V com menos V. Menos com menos mais. 1 sobre 2, V, produto escalar com V, certo? E agora, pessoal, vamos só melhorar isso aqui, as continhas. Vamos simplificar o máximo que a gente puder. Olha, dê uma olhadinha. Nós vamos aqui colocar uma outra propriedade. Vamos escrever ela aqui, ó. A propriedade que nós vamos colocar aqui é o seguinte: esse V, produto escalar com U, é a mesma coisa de U, produto escalar com V. Então, você vai poder somar, ó, com esse aqui. Somar os coeficientes. Mas antes, nós vamos fazer as operações. Então, vai ficar 5 sobre 2, U, produto escalar com U, menos U, produto escalar com V. Aqui nessa operação de frações, 1 sobre 2 e 5 sobre 2, vai ficar 1 vezes 5, 5, 2 vezes 2, 4, e eu vou trocar V escalar com U por U escalar com V, para poder juntar com esse anterior, tá? E aqui V, produto escalar com V. Então, nós vamos ter, ó, 5 sobre 2, U escalar com U. Agora, nós vamos somar esses coeficientes, tá? Este termo com esse aqui, nós vamos somar. Então, quais são os coeficientes? Menos 1. Vou colocar um... pode colocar... Para não ficar estranho, eu vou colocar mais aqui fora. Eu vou colocar menos 1, menos 5 sobre 4. E agora, eu vou colocar o escalar com V, ó. Nós vamos ter que somar menos 1, menos 5 sobre 4. Mais 1 sobre 2, V, escalar com V. Vamos fazer essa continha aqui. Olha só, essa conta vai ficar assim, ó. Tira o mínimo, é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes menos 1, menos 4.
4 dividido por 4, 1 vezes menos 5, 5. Vai ficar, então, menos 9 quartos. Então, reescrevendo a equação, ela vai ser escrita como sendo 5 sobre 2, U escalar U, menos 9 sobre 4, U escalar V, mais 1 sobre 2, V escalar V. Olha, nós chegamos ao máximo no nosso desenvolvimento algébrico. Podemos substituir os valores aqui e fazer o cálculo, mas eu acho mais didático fazer separado. Vamos chamar isso aqui de 1, esse de 2 e esse de 3. E vamos fazer separado, tá? Então, olha só, cálculo do número 1 é U escalar U. Vamos lá ver as coordenadas desse U. Menos 2 sobre 3 e 2. Menos 2 sobre 3 e 2. Então, faça isso, produto escalar com ele mesmo. Menos 2 sobre 3 e 2. Qual que é a definição? É somar a multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, menos 2 sobre 3 vezes menos 2 sobre 3, mais 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Mais 4. Tira o mínimo, vai ficar 9 de denominador, né? 9 dividido por 9, 1 vezes 4, 4. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 4, 36. 36 mais 4, 40 sobre 9. Ó, já achamos o número 1. Agora aqui é continha numérica mesmo, tá? Número 2, U escalar com V. U é menos 2 terços, 2. Escalar com V. Vamos lá olhar quem é V. 3, 2 quintos. 3, 2 quintos. Então, nós temos, ó. Então, nós temos menos 2 terços vezes 3, mais 2 vezes 2 quintos. Aqui eu vou cortar 3 com 3. Então, menos 2. 2 vezes 2, 4. Tira o mínimo, que é 5. Dividido por 1, 5 vezes menos 2, menos 10, mais 4. Então, aqui vai ficar menos 6 sobre 5. Vou escrever aqui em cima, tá? Menos 6 sobre 5. Ó, achamos o 2. Esse aqui é o 1. Agora o 3. Vamos colocar o 3 aqui nesse cantinho, ó. O 3 é V escalar com V. V escalar com V, que é igual 3 e 2 quintos, né? Então, ó. Meu espaço aqui acabou. Então, V escalar com V é 3 e 2 quintos. Escalar com 3, 2 quintos. Que vai ser 3 vezes 3 mais 2 quintos vezes 2 quintos. 3 vezes 3, 9. Mais 4 sobre 25. Tira o mínimo, que é 25. E aí, você vai fazer 25 dividido por 1, 25 vezes 9. 225 mais 4, 229. Então, vai ficar 229 sobre 25, ó. É o número 3. E aí, você vai usar esses 3 valores para substituir aqui nessa equação. Vou copiá-la aqui. Então, copiei. Então, continua, finalizando, então, ó, nosso W é essa expressão. Opa. Ah, tá. Não é figura. Certo, aqui tá o nosso W igual. E nós vamos substituir o que a gente achou. Então, W é igual 5 sobre 2
Quem é o número 1 que a gente achou? 40 sobre 9 vezes 40 sobre 9 menos 9 sobre 4 vezes o escalar V. O escalar V é o nosso número 2. É o menos 6 sobre 5. Menos 6 sobre 5. Mais 1 sobre 2. V escalar V. 229 sobre 25. Vezes 229 sobre 25. Bom, então nós temos aqui, ó. Antes de sair multiplicando tudo, dê uma olhadinha se tem como simplificar, ó. 2 com 40, aqui fica 1, aqui fica 20. 6 com 4 por 2, né? Aqui fica 2, aqui fica 3. E aqui não, nessa última. Então, ó, usando essas simplificações e efetuando os cálculos, você vai ter 5 vezes 2, 10. 5 vezes 20, vai ficar com 100, dividido por 9, menos 9 vezes 3, 27. 2 vezes 5, 10, mais 229 sobre 2 vezes 25, 50. Bom, então, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui de 9, 10 e 50. Vamos colocar tudo aqui, ó, 9, 10, 50. Por 2, 25. Aqui eu já vou logo por 2, né? 25, 5 e 9 não dá. Então, repete. Depois, por 5. 1, 5, 9. Por 5 de novo. 1, 9. E agora por 3, dava 3, né? Eu vou colocar 9 logo aqui, ó, porque vai ser 3, depois 3 de novo, né? Então, vai ficar 2 vezes 5 vezes 5 vezes 9. 2 vezes 5 ao quadrado vezes 9. Deixa eu fazer essa multiplicação. 2 vezes 25 vezes 9. 2 vezes 25 vezes 9 vai ficar 450. 450. Então, W vai ser igual a 450 dividido por 9. O 45 dá 5, vai dar 50, né? Dividido por 9 vezes 100. Vezes 100. 5.000. São tão grandes esses números, gente. 450 dividido por 10, 45 vezes 27. Então, 45 vezes 27 dá 1.215. E dividido por 50, 450 dividido por 50 dá 9 vezes 229 vezes 229 dá 2.061. 2.061 mais 5.000 e menos esse 1.215 dá 5.000. W é igual a 5.846, 450. Agora vamos tentar simplificar. Não sei se eu vou estar certo ou não, tá? Dividido por 2. Se eu dividir por 2, em cima e embaixo, vai ficar 2.923 e 450 dividido por 2. E aqui 225. Bom, foi esse número aqui que a gente... Opa! Deixa eu só voltar aqui um pouquinho pra gente ver uma coisa. Porque nós achamos aqui um número... Opa, voltei demais. Ah, tá, não era pra chamar de W, não, né? Aqui eu escrevi, ó, começamos com a expressão aqui, ó, no item B, e fomos escrevendo, 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 até chegar aqui.
que tem que substituir o número 1, o número 2 e o número 3. Isso aqui não é W, não. Quando eu mudei a página, eu comecei a chamar de W, mas isso não é W. É a conta, né, que a gente tá achando lá desde o início, né? Opa! Professora, aí o resultado dessa conta é esse aí mesmo? Bom, eu não sei como é que tá a resposta. Deixa eu dar uma olhadinha. Um errinho. Corrigindo um erro de sinal aqui, ó, menos vezes menos mais, então é mais 27/10. Então vai modificar aqui um pouquinho os valores numéricos, né, a resposta final. E aí, como eu estava falando, esse cálculo que a gente está resolvendo aqui é o cálculo lá do item B, que não é um W que a gente quer, é esse cálculo aqui, ó, o menos 1/2v escalar. A gente pode até chamar esse cálculo de K, por exemplo. Chamar ele de K. K é igual a... Então, aqui vai ficar K é igual. E aí, aqui, K é igual. Só para vocês organizar, pra gente tentar organizar um pouco, pra gente não se perder, tá? Viu que eu notei que eu tinha colocado, que não fazia sentido, que eu tinha escrito aqui um W, mas W é vetor, e a gente chegou em número, né? Então, eu vi que eu tinha escrito alguma coisa errada. Bom, nossa próxima questão é a número 4 da seção 1.5. É uma questão que vai trabalhar a definição de ponto médio, a teoria de ponto médio de segmento, tá? Então, nós vamos ter que recorrer à definição. Então, olha só, se A tem as coordenadas x1, y1, B tem as coordenadas x2, y2, o ponto médio de AB, podemos chamar ele de M, é a soma das coordenadas correspondentes dividido por 2. Ó, a primeira coordenada é a soma do x1 com x2 dividido por 2, e a segunda coordenada é a soma do y1 com y2 dividido por 2. Então, vocês estão notando, pessoal, que é fundamental conhecer um pouco da teoria para a gente resolver as questões. Tá? Então, uma lida, eu sei que o tempo é muito difícil, muito escasso, mas uma lida que vocês derem lá nos slides, que tá mais resumido do que o livro, vale muito a pena, viu? Vocês vão preenchendo ali as lacunas. Tem gente que tem mais facilidade ouvindo, então, bota os áudios, tá indo pro trabalho, tá? Ou fazendo alguma atividade na sua casa que não te requer assim, muita atenção, que é mais mecânica, bota os áudios para você ouvir, porque ali você vai ouvindo os conceitos, você vai gravando, certo? Isso já vai ajudar bastante vocês. Olha só. Então, o que nós vamos fazer aqui? A nossa solução vai ser encontrar o ponto médio do segmento P1, P2. Então, aqui nessa definição que nós fizemos, ó, tá aqui o ponto A, o ponto B, e esse M, que as coordenadas que nós temos aqui é desse M, que é o ponto médio, tá? Então, podemos chamar de M também, aqui na nossa questão. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos estabelecer aqui, ó, P1 tem as coordenadas menos 1/5, 2/3. Podemos dizer que essas coordenadas aqui são a x1 e y1. Faça comparações, tá vendo? Eu tô colocando as mesmas letrinhas que eu coloquei aqui em cima, para ficar mais fácil quando a gente for substituir, para eu linkar uma coisa na outra. Você tem que ajudar aí a estabelecer estratégias. O cérebro gosta de organização, tá? Então, se você tentar organizar, ilustrar, essa figura que eu coloquei aqui, ela já ajuda em muitos % você a assimilar essa fórmula, a entender, do que se a gente não tivesse colocado. Então, tudo que você consegue acrescentar de ilustração para você gravar melhor, você faça isso, tá? Então, olha só, tem aqui um segmento P1, P2, e você quer achar esse ponto M aqui, ó, que tá na metade do segmento, que é metade no seguinte sentido, a distância do P1 pro M é a mesma distância do M pro P2, tá bom? Eu vou chamar esse ponto de M, e ele vai ter as coordenadas
x1 mais x2 sobre 2, vírgula, y1 mais y2 sobre 2. Nós vamos substituir as coordenadas e fazer os cálculos. Então, m é igual. Aqui a questão é que tem fração, ó. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou fazer o jeito tradicional, depois eu vou ensinar outro jeito. x1 menos 1/5 mais x2. x2 é menos 4, sobre 2, vírgula, y1, 2/3, mais y2, 3, sobre 2. Pronto. Então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui no numerador. Então, m é igual. Tirando o mínimo múltiplo comum, o mínimo é 5. 5 dividido por 5, 1 vezes menos 1. 5 dividido por 1, 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, vírgula. Na segunda fração, o mínimo é 3. Dividido por 3, 1 vezes 2, 2. Mais 3 vezes 3, 9. Sobre 2, que é, vou colocar aqui na frente, tá? Então, vai ficar menos 21 sobre 5, dividido por 2, vírgula, 9, 10, 11 sobre 3, dividido por 2. E aqui você tem divisão de frações. Esse 2 aqui é a mesma coisa de 2 sobre 1. Então, agora aplica a lei da divisão de frações, que é o quê? Conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda. A segunda é 2 sobre 1, a inversa vai ser 1 sobre 2. Ó, 11 sobre 3 vezes 1 sobre 2. Então, você vai ter, ó, 21 vezes 1, 5 vezes 2. 11 vezes 1, 3 vezes 2. Pronto, então aqui estão as coordenadas do ponto médio. Tinha outra maneira de fazer? Só se você quisesse reorganizar de uma forma diferente, que podia ser da seguinte forma, olha só. Daria o mesmo resultado. Aqui, quando você observa que vai ter que trabalhar com que as coordenadas têm fração e a expressão algébrica também é uma fração, então eu estou aqui ó, com x1 mais x2 sobre 2. Você pode escrever isso aqui como sendo 1 sobre 2 que multiplica x1 mais x2. É a mesma coisa. E aí, você faria a conta do x1 mais x2 dentro do parêntese aqui mesmo, ó, x1. x1 é o menos 1 sobre 5. Menos 4. E a conta ficaria dessa forma, ó, menos 1 sobre... Não, 1 sobre 2, né? Tira o mínimo ali, que vai dar 5. Dividido por 5, 1 vezes 1. Dividido por 1, 5 vezes 4, 20. Então, vai ficar aqui menos 21. Então, vai ficar 1 sobre 2, que multiplica. Menos 21 sobre 5, que vai ficar o menos 21 sobre 10. Seria uma outra forma de você escrever a expressão. Continuando, vamos fazer agora o número 3 da seção 1.9, questão muito importante que vai trabalhar com ângulos. Então, a teoria que nós vamos usar aqui, vamos escrever ela aqui, ó. Teoria. É a seguinte: cosseno do ângulo θ, sendo que θ é o ângulo entre dois vetores, entre vetores u e v. Então, faça um desenho aí, ó, para facilitar a compreensão. O cosseno desse ângulo é dado por u escalar v dividido pela norma de u vezes a norma de v. Olha, eu aconselho, pessoal, quando vocês forem estudar para a prova, até mesmo quando vocês estão agora resolvendo as questões, pega uma folha e vai escrevendo todas as fórmulas novas que aparecem. Então, em cada unidade, isso em todas as disciplinas, vocês podem fazer isso. Vocês vão fazendo o fichamento das fórmulas que vocês estão usando. Vai colocando lá todas as formulazinhas, porque isso vai ajudar bastante vocês a fixarem o conhecimento, tá? Então, agora nós vamos usar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é de uma importância gigantesca na geometria analítica, tá?
Então, olha só, nós queremos encontrar o ângulo entre os vetores. Você pode falar assim, bom, mas eu não tenho aqui o ângulo, tem o cosseno do ângulo, certo? Mas vocês já não estudaram as funções inversas? Da mesma forma que quando a gente está resolvendo uma equação, por exemplo, x ao quadrado é igual a 9. Como é que você encontra o valor do x? Você não fala que x é 3? Por quê? Porque você vem aqui e acrescenta uma função inversa à potência dos dois lados, que vai te garantir o isolamento do x. Então, você vai e consegue isolar o x, ó. Você tirou o x da potência, através da função raiz. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa com esse cosseno. Existe uma função que quando você aplicar aqui dos dois lados, que é a função cosseno a menos 1, ou então arco cosseno, então você vem e aplica dos dois lados da equação essa função, cosseno a menos 1. E isso vai garantir para você o isolamento do θ. Mas isso vai ser feito apenas no final, quando você já tiver o valor desse cosseno. Então, aí, quando você aplicou cosseno a menos 1 de cosseno de θ, sobrou só θ. Então, θ é o cosseno a menos 1 dessa expressão que você vai encontrar ainda, ó, U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V, certo? Então, nosso trabalho aqui é trabalhar com o cosseno de θ. Vamos lá, então. Vamos fazer o item A. Então, item A. Então, no item A, nós temos U é igual menos 1 sobre 3, 3. V é igual menos 3, 1 sobre 2. O que vai ser necessário nesse cálculo? Vai ser necessário U escalar V. Vamos fazer tudo separado, depois a gente vai e junta. U escalar V. Então, vamos lá, ó. 1/3, 3, escalar menos 3, 1 sobre 2. Aí, faço esse produto escalar. Como que é mesmo? Eu somo a multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, ó, menos 1 sobre 3 multiplica menos 3, somado com 3, que multiplica 1 sobre 2. Aqui eu simplifico 3 com 3, menos com menos fica mais, então vai ficar 1 positivo, mais 3 vezes 1, 3 sobre 2. Tiro o mínimo, vai dar 2. 2 dividido por 1, 2. Mais 3, vai ficar, ó, 5 sobre 2 no final. Esse é o produto escalar do U com V, certo? Agora, vamos calcular, olha o denominador, eu vou precisar de norma de U e norma de V. Vamos lá, norma de U. Mais uma fórmula que vocês precisam saber, norma. O que é a norma? A norma é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Ó, então, você quer a norma desse vetor, você vai ter a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, ó, 1/3 negativo ao quadrado vai ficar 1 sobre 9. 3 ao quadrado, 9. Tiro o mínimo, dá 9. Dividido por 9, 1. 9 vezes 9, 81. Então, vai ficar 82. Então, norma de U vai ficar raiz de 82 sobre raiz de 9. O 9 tem raiz exata e o 82 nós vamos fatorar. 82 dividido por 2, 41. E 41 não tem jeito, né? Então, eu vou manter, tá? Raiz de 82. Então, vai ficar raiz de 82 dividido por 3. Ó, achamos esse número aqui. Faça a mesma coisa com a norma de V. Norma de V é igual à norma do vetor menos 3, 1 sobre 2. Que vai ser a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado. Então, aqui, menos 3 ao quadrado, 9.
1 sobre 2 ao quadrado, 4. Tiro o mínimo sobre 4. 4 vezes 9, 36. Mais 1. Então, nós vamos ter, ó, raiz de 37 sobre raiz de 4. O 4 tem raiz exata. Então, raiz de 37 sobre 2. Certo? Agora, já calculamos tudo que vai ser necessário. Vamos voltar, vamos para a fórmula. Logo, cosseno de θ é igual o escalar V dividido por norma de U, norma de V. Norma de U, norma de V. Que é igual, vamos lá, o escalar V, a gente achou 5 sobre 2. Aqui em cima, ó. Aqui não vamos usar esses valores aqui, tá? Que a gente achou. Substituir todos. Então, nós vamos ter 5 sobre 2 dividido norma de U, raiz de 82 sobre 3, vezes raiz de 37 sobre 2. Vamos multiplicar, vai ficar 5 sobre 2 dividido. Esses radicais, vai ficar raiz de 82. A multiplicação de radicais, vocês lembram que pode multiplicar dentro do radical? Então, 82 vezes 37, porque tem o mesmo índice. Dividido por 3 vezes 2, 6. Agora, nós temos divisão de frações. Você vai conservar a primeira e multiplicar pela inversa da segunda. Então, vai ficar 5 sobre 2, que multiplica a inversa, 6 dividido pela raiz de 82 vezes 37. Vezes 37. Agora, aqui eu vou simplificar o 6 com 2. Vai ficar 3, vai ficar 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, cosseno de θ é igual 5 vezes 3, 15, dividido pela raiz. Eu vou multiplicar aqui na calculadora. 82 vezes 37 vai ficar 3.034. Vamos ver se tem como fatorar. Aparentemente não. Dividido por 2, dividido por 3, não. Certo. Olha, nós achamos esse valor. Então, olha só. O que nós temos? Ó, cosseno de θ é igual 15 dividido por esse radical. Esse número aqui poderia ser um número que estaria na tabela dos arcos notáveis, mas não é. É um número bem diferente pra gente, tá? Como que eu acho o θ, então? Você vem, aplica a cosseno a menos 1 dos dois lados. Então, θ é cosseno a menos 1 desse valor. Pode deixar assim, ou com o auxílio de uma calculadora científica. Não tem a calculadora científica aqui. Vocês já estão usando calculadora científica? Bom, pessoal, para finalizar essa aula, vamos fazer a questão 1 da seção 1.4. Nós queremos resolver a operação que está aqui no item A. É uma operação envolvendo pontos. Desconsiderem isso aqui, que isso aqui era de uma outra questão. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Podemos até chamar esse cálculo aqui de P4, como se fosse um ponto P4. Então, olha só, P4 é igual 1 sobre 2, que multiplica menos 3P1, mais 1 sobre 2, P2, mais P3. Lembra aquelas operações com matrizes que a gente fazia? Que a gente fazia a parte algébrica primeiro, para depois substituir? Aqui você pode usar a mesma coisa, porque fica mais simples. Ó, então, pega esse 1 sobre 2 e multiplica dentro dos parênteses. Então, você vai ter menos 3 sobre 2P1 e 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 1 sobre 4P2 mais P3. Pronto. Aí você já, se tivesse pontos
comum aqui, repetidos, você iria somar os coeficientes que multiplicam esses pontos. Mas nós não temos, só tem P1, P2 e P3, nenhum está repetido. Então, agora você vai substituir as coordenadas para encontrar, substituir as coordenadas. Então, nós vamos ter, ó, P4 menos 3 sobre 2, que multiplica P1. O P1 é 1/4, 3 sobre 2. Mais 1/4, que multiplica P2, que é menos 2 sobre 3, 4 sobre 5. Mais P3, que é menos 1 sobre 2. Bom, vamos lá, multiplicando os coeficientes vezes as coordenadas dos vetores. Então, P4 é igual 3 sobre 2 vezes 1/4, menos 3 sobre 8. 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Mais, agora multiplica 1/4 pelo vetor. 1/4. Quando eu multiplicar esse 1/4, eu vou cancelar vou simplificar aqui, ó. Vai ficar 1, 2, e depois, na primeira coordenada. E na segunda, eu vou cortar o 4 com o 4, tá? Então, multiplicando com a primeira fração, vai ficar 1 vezes 1, negativo, e 2 vezes 3, 6. Agora, multiplicando com a segunda fração, eu corto 4 com 4. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 5. Tudo bem aqui nesse cálculo? Então, esse cálculo aqui, a gente fez como? A gente fez, ó, 1/4 vezes menos 2 sobre 3, 1/4 vezes 4 sobre 5. Nós cancelamos 2 com 4, ficou 1, aqui ficou 2, e aqui cortou 4 com 4, ficou 1, certo? Mais menos 1 sobre 2. Agora, o que restou aqui foi apenas uma soma de pontos. Vamos somar todas as coordenadas correspondentes. Então, vou juntar tudo aqui, ó. Menos 3 sobre 8, menos 1 sobre 6, menos 1. Vai ser a primeira coordenada. E a segunda coordenada, ó, menos 9 sobre 4, 1 sobre 5, menos 1 sobre 2. Essa é a segunda coordenada. Vamos tirar o mínimo na primeira coordenada. Vamos lá, ó. Mínimo múltiplo comum de 8 e 6. 8, 6. Dividido por 2, 4, 3. Por 2, 2, 3. Por 2, 1, 3. Por 3, 1, 1. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, o primeiro mínimo é 24. O outro mínimo múltiplo comum de 4, 2 e 5. Então, vamos lá. 4, 2, 5. Por 2, dá 1, 2. Aqui repete o 5. Por 2, 1, 1, 5. Por 5, 1, 1. Acabou. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Então, vamos fazer aqui, ó. P4 é igual. Primeiro mínimo vai ser 24. Dividido por 8, 3. Vezes 3, 9. 24 dividido por 6, 4. Vezes 1, 4. E dividido por 1, 24. Vezes 1, 24. O segundo mínimo é 20. Dividido por 4, 5. Vezes 9, 45. Dividido por 5, 4. Vezes 1, 4. Dividido por 2, 10. Vezes 1, 10. Pronto, então nós temos aqui, ó. Nós vamos ter menos 28 mais 9. Então, ficou 7, vai 1. Menos 37. Então, P4 vai ser menos 37 sobre 24. E aqui, nesse primeiro, nós vamos ter esse menos 45 com 4, vai ficar menos 41. Menos 41. Que eu vou somar aqui em menos 10. Então, vai ficar menos 51. Menos 51 sobre 20. Então, está aqui, ó, as coordenadas do ponto correspondente às operações desse item A.